Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Estar na Política. Se você ainda não conhece, a gente tem o Pode Estar, que é um podcast que entrevista as pessoas e busca contar a trajetória delas, tanto pessoas de Muzambinho quanto de região, e também contar sobre os movimentos que estão acontecendo. E um dos nossos objetivos é a gente se conhecer, ter empatia, porque uma cidade ela se faz com as pessoas que as constrói. Então, a gente junto, a gente vai muito mais longe. E nesse período eleitoral, nada mais justo do que a gente conhecer também os nossos candidatos à prefeitura. Então, o Pode Estar na Política tem esse intuito da gente conhecer não só as propostas e o que eles querem como candidato, mas também conhecer a sua trajetória de vida. Acho que é muito importante a gente saber isso para tomar as nossas decisões de acordo com o que a gente acredita. E eu vou explicar para vocês agora como vai funcionar. Serão as mesmas 6 perguntas para todos os candidatos. E a gente dividiu em 10 minutos para cada pergunta. Porém, cada candidato que vai administrar o tempo da forma que achar melhor. Atrás das câmeras tem um cronômetro. Então, por exemplo, se na primeira pergunta ele gastou menos do que 10 minutos, ele acumula esse tempo para as demais. Ou se ele gastou mais, então diminui o tempo das demais. Então, ele mesmo que vai administrando através do cronômetro que está ali atrás, né? Então, eu quero agradecer imensamente todos vocês que estão aqui assistindo. Convido a assistirem a todas as outras entrevistas. São mais de 60, muita história boa. Não se esquecer de se inscrever no YouTube, me seguir no Instagram, tanto o Thaís Podestá quanto o podcast Pode Estar. E também quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não conseguiria estar levando tanta informação e tanto conteúdo bom para vocês. São eles Ubi Transporte por Aplicativo, DSG e Ultrafarma, Estúdio Personalizado R3, Renata Bueno Psicanalista, Arena Zeik e Miriam Balbino. Então, gente, eu estou fazendo isso, eu e minha equipe, de todo o coração, para a gente poder aprender, literalmente. Então, espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho e muito estudo também. E agora com vocês, o candidato Murilo. Oi, Murilo. Primeiramente, queria agradecer muito de você ter aceitado esse convite, de estar aqui no Pode Estar na Política, para a gente conversar um pouquinho mais sobre você, sobre sua trajetória. Então, primeiramente, muito obrigada. Thaís, eu que agradeço pela participação aqui. Eu assisto o teu programa, é fantástico. E é importante estar falando um pouco sobre política, né? Agora no período eleitoral, as pessoas conhecerem um pouco o nosso projeto, a nossa trajetória. É um prazer. Eu fico muito feliz. Então, vamos começar. Eu queria, primeiramente, que você contasse um pouco da tua trajetória de vida mesmo, para a gente te conhecer, para quem não te conhece, conhecer, assim, sua família mineira adora, né? Filho de quem, de onde que veio. Contar um pouquinho da sua trajetória de vida para a gente. Sim. Eu sou nascido em Muzambinho, né? O meu pai, ele é funcionário público aposentado. Minha mãe é professora. Meu pai é o Vadinho, ele aposentou no INSS. E minha mãe é professora, ela dá aula hoje no liceu. E nós somos nascidos em Muzambinho. Eu comecei a minha carreira, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Pro Luizinho Targa, eu entregava leite junto com ele. E até brinco muito com ele, que foi meu professor. Eu aprendi a vender com ele, né? Ele é um cara fantástico. Depois trabalhei na Qualifrios, aqui em Muzambinho, quando era perto da Moderna, não sei se você lembra. Lembro. Trabalhei posteriormente no laticínio Jussara, como entregador de leite, como na parte de produção, na verdade. A gente descarregava e carregava leite, eu limpava os caminhões de leite que chegava até lá, porque aqui chegava o leite e mandava para o Patrocínio Paulista, se eu não me engano. Não pasteurizava, nem nada disso. Depois entrei na parte administrativa. Trabalhei no Celinho Salles, na parte de RH, por um tempo. E nesse período eu conheci a parte de segurança do trabalho, né, porque lá na parte de RH eu mexia com exame admissional, demissional. E eu comecei a fazer o curso técnico em segurança do trabalho no Instituto Federal. E foi, assim, uma oportunidade para mim. Abriu as portas. Fiz o curso 1 ano e meio. Antes de formar, comecei a trabalhar em Guaxupé. E depois tive uma proposta para ir para Ribeirão Preto. Eu sou casado com a Isadora, minha esposa, nós temos hoje 2 filhos, né? E nessa época nós fomos para Ribeirão Preto tentar a sorte, tentar a vida. Trabalhei numa empresa lá, fiquei quase 6 anos em Ribeirão Preto, eu com a Isadora,
E eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas nesse período. Trabalhei no sistema Petrobras, trabalhei na refinaria de petróleo em Paulínia, né, a Replan. Trabalhei na Transpetro Distribuidora, Transpetro Duto Viário, né, e na BR Distribuidora. Acho que a BR até foi terceirizada uma parte, né, privatizada uma parte. Trabalhei na International Paper, em Mogi Guaçu. Então, tudo na parte de segurança do trabalho. Depois coordenei um setor, nós chamamos de SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança do Trabalho. Eu fiquei um tempo também nessa empresa, mas quase no finalzinho eu assumi essa coordenação. E aí abri minha própria empresa, que é a BG Ocupacional. Eu estava com 22 anos, aparentemente. E começou a minha empresa em Ribeirão Preto, Thaís. Nós começamos na parte de medicina do trabalho. Então tinha um médico que trabalhava conosco, fazíamos um documento específico e exames. Depois comecei a ter muita procura, comecei a expandir para o lado de Juruáia, nas lingeries. E aí montei uma filial em Juruáia e tinha nossa matriz em Ribeirão Preto. Mas aí minha esposa quis voltar para Muzambinho, e acabou que nós voltamos em 2016, final de 2016. Trouxemos a matriz para Juruáia, mas continuamos atendendo em Ribeirão Preto. Hoje a nossa empresa, depois de 10 anos, mais de 10 anos, né? Nós temos filiais em Juruáia, Monte Belo, Guaranésia, e a nossa matriz é em Muzambinho. Hoje nós geramos 13 empregos. Desses 13 empregos, 9 colaboradores são de Muzambinho. Então, mesmo em outros municípios, como Juruáia, eles saem daqui e vão trabalhar lá. Então, foi um orgulho para mim. Nós começamos do zero, né? Hoje a empresa é uma das melhores empresas do segmento da região. Nós temos aí quase 1.000 CNPJs, entre CNPJ e CPF, que nós prestamos serviço, produtores rurais, empresas e diversas coisas nesse sentido. Mas eu aprendi muito nesse processo, né? Esses 12 anos, mais, né? 14 anos que eu estou na parte de segurança do trabalho. A gente acaba aprendendo a ter jogo de cintura, entender a realidade das empresas também, principalmente as pequenas empresas. A gente sabe a dificuldade que são essas pequenas empresas de consolidar no mercado de trabalho. Eu falo por mim mesmo, né? As empresas ficam no alto e baixo, né? Às vezes está muito bem, né? O mercado ele é muito dinâmico e mão de obra. Eu falo muito sobre desenvolvimento, Thaís, porque tenho a minha empresa e acompanho os outros empresários aqui em Muzambinho e no meio rural, né? Algumas propriedades rurais. E vejo a necessidade de mão de obra especializada. Eu tenho falado muito disso no nosso plano de governo, nossos movimentos políticos. Mas calma que nós vamos falar sobre isso. Eu quero saber da sua vida. Você está com quantos anos mesmo, Murilo? 33 anos, a idade de Cristo. 33. Eu odiava fazer 33 porque eu achava difícil de falar. Nós vamos saber muito mais sobre o Murilo agora, sobre as propostas dele. E antes de continuar, eu quero agradecer muito a todos vocês que assistem e quero agradecer muito aos nossos patrocinadores. UB, Transporte por Aplicativo, DSG Ultrafarma, R3 Estúdio Personalizado, Renata Bueno, psicanalista, Arena Zeik e Miriam Balbino. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um no intervalo das perguntas, mas antes de falar sobre eles, eu enfatizo muito que são empresas que acreditam em Muzambinho, que acreditam no crescimento de Muzambinho, e valorizam as boas iniciativas daqui. Então, vou falar um pouquinho do UB. O UB veio revolucionar, trouxe tecnologia para cá, está revolucionando o transporte. E se você quiser ir tanto para dentro da cidade, zona rural, para outras cidades, pode chamar o UB, que o preço é justo, os motoristas são excelentes. E se você também quiser ser um motorista da UB e complementar a sua renda, ou fazer dessa a sua renda principal, é só entrar em contato com os meninos. Aqui está o telefone e o Instagram. Entre em contato e peçam o UB, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Precisou? Vai de UB. Murilo, quero que você fale por que você se interessou pela política. A sua trajetória também na política, por que você se interessou, enfim. Thaís, eu trabalhei um período, em 2017, trabalhei na prefeitura, né, no setor de meio ambiente. E pelo trabalho que a gente estava desenvolvendo na época, 2017, 2018, eu trabalhei junto com o seu irmão, né, o Túlio, que estudou comigo, tenho um carinho grande com ele.
E pelo trabalho que a gente estava desenvolvendo na questão ambiental aqui no município, eu fui convidado para ser presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica. Nós tomávamos conta de 25 municípios, se eu não me engano, que era o GD6, e foi uma experiência muito, muito bacana, porque até então eu venho trabalhar na política, trabalhar na prefeitura como técnico, né? Eu sou engenheiro também, sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho. E aí comecei a entender a importância da política. Na época nós íamos muito para BH, eu conhecia os deputados. Nesse período conheci o deputado federal Zé Silva, que foi o presidente do GD8. Então ele dava boas dicas para nós em relação à gestão do comitê, os projetos. Nesse período nós conseguimos também um projeto de cercamento de nascentes aqui em Muzambinho. Acho que nós cercamos quase 60 nascentes nas comunidades rurais. Sabe, um projeto fantástico que nós fizemos. E lutamos também para conseguir um projeto nesse período, na parte de saneamento, que são as fossas sépticas dentro do meio rural, porque a gente percebia que estava tendo muito problema de... assim, tomava água... Você fazia uma análise da água na propriedade rural, você achava coliformes fecais, por exemplo, e aí dava um surto de diarreia e vômito nas comunidades. Então a gente via que muitas vezes o pessoal tinha a fossa negra e isso impactava, né, descendo no lençol freático. O que é isso? A fossa negra, assim, eles faziam um buraco lá, ela ia enchendo, transbordava e infiltrava no solo e isso contaminava as minas de água. Com a fossa séptica, tem todo um projeto técnico, né? Então, quando essa água ela cai ela infiltra, mas com uma qualidade melhor. E é saúde, até saúde pública isso. Uhum. Então nós começamos a entender esse projeto, eu comecei a correr atrás, nós tentamos implantar esse projeto em Muzambinho, e aí eu vi a importância da política, de estar envolvendo, de estar correndo atrás de projetos, né, a importância, como impacta isso na vida das pessoas. E aí comecei a se interessar, como eu ia muito nas comunidades rurais, estava muito presente nos bairros, comecei a entender a necessidade e ver que precisava de algo a mais Muzambinho, um outro perfil, um outro posicionamento, um perfil mais dinâmico, um perfil mais jovem também, né, que tem a cabeça mais aberta, que consegue ouvir as pessoas e correr atrás de políticas públicas. E aí começamos em 2019, organizamos... eu participei em 2018 numa campanha, na época nem sabia pedir voto, porque a minha família não é da política, né, Thaís? Nós nunca tivemos nenhum candidato a vereador da minha família, nem um candidato a prefeito. Eu falo que eu sou a ovelha negra da família, porque tem uma barreira, né? Quando você não é do meio e passa a ser, às vezes a família fala, não mexe com isso não, larga a mão disso, volta para sua empresa, você vai ter mais sucesso. E, na verdade, a política é uma dedicação às pessoas. Quem entra na política para poder ficar rico está num lugar errado. Você gasta muito dinheiro, você mais gasta do que ganha, né? É uma dedicação, né? A política é para você servir as pessoas. Eu penso muito nisso. Então, é uma vocação mesmo. Eu sempre gostei da iniciativa privada, mas vi a importância de mexer com política, de dar minha cara a tapa para poder mudar a realidade das pessoas. E nesse período, em 2018, eu participo de uma campanha para deputado, né? Ajudei o deputado federal Zé Silva, ajudei um deputado estadual, que era o Marcelo Martins, um zootecnista, pessoa fantástica. E esse grupo pequeno, na época nós éramos em 5, 6, conseguimos uma expressão de voto boa para esses deputados aqui em Muzambinho, né, proporcionalmente, e vimos que nós tínhamos potencial político. E aí despertou esse interesse em 2019 de montar esse grupo, né, esse grupo, na verdade, eu não era nem um candidato a prefeito. Eu queria ficar por trás com as ideias, né, com o movimento, eu já tinha um vínculo com os deputados, conseguindo recurso. E a gente queria lançar um vereador em 2020 para representar essa voz nossa, representar essa mudança, né, que eu venho falando desde 2019. Quando você fala nós, só para eu entender, que eu não entendi, que eu não entendo muito dessa parte, é o quê? É o teu grupo, era um grupo, né? político? Era um grupo. Nós tínhamos algumas pessoas da zona rural. A maioria das pessoas que estavam conosco não era da política. Nunca foi candidato nem nada. Era um engenheiro, um produtor rural, um arquiteto, um empresário, um pequeno empresário, que estava insatisfeito com a política no município. Nós juntamos as ideias para poder
montar esse grupo. Entendi. Então, são essas pessoas que não eram da política. Então, nós organizamos esse movimento para poder tentar fazer uma chapa de vereador na época, em 2020, para ser a nossa voz na Câmara em 2021. Só que o grupo começou a crescer tanto, e nós começamos a perceber que as pessoas elas queriam um perfil diferente de prefeito, que organizamos, quem que vai ser o candidato a prefeito, porque o nosso grupo tem potencial. E não era eu estava só organizando. Mas ninguém quis assumir essa responsabilidade, eu acabei indo, eu via que tinha uma abertura, né, num perfil mais jovem, perfil mais empreendedor, e nós enfrentamos a política em 2020 e fizemos, na minha visão, uma campanha fantástica, apesar de ter perdido as eleições, mas foi quase 3.400 votos, né? Fizemos 3 vereadores de mandato. Quem entende de política sabe que construir um nome do zero e fazer o que nós fizemos é muito difícil. Por isso que Muzambinho geralmente são as mesmas figurinhas, né, repetidas, porque é difícil construir um nome do zero. Mas eu vejo que foi um trabalho muito positivo. Nós conseguimos ajudar muitas pessoas nesse movimento em 2019 e em 2020. Consegui conhecer a verdadeira demanda em Muzambinho, né, dos bairros, das comunidades rurais. Então, foi um aprendizado que me preparou para essa eleição de 2024. Bom, pessoal, só enfatizando, né, que a gente tem o controle do tempo, né, como eu disse lá no começo, o Murilo está de acordo, né, Murilo olhando, ele está visualizando, então cada um está controlando o seu tempo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, isso é muito importante para que essas entrevistas e as outras também do Pode Estar cheguem cada vez mais pessoas aqui em Muzambinho e a gente se conheça e se fortaleça como comunidade, porque junto a gente vai muito mais longe. Eu quero agradecer agora a DSG e Ultrafarma. A DSG é uma farmácia que começou pequenininha, né, uma empresa pequena, e agora está aí servindo em todos os bairros. Gente, tem aqui no Alto do Anjo, aqui pertinho de casa, tem na Avenida, tem no Jardim, que é farmácia 24 horas, e também a Ultrafarma. Então, precisou de remédio e perfumaria com preço justo, corre na DSG e na Ultrafarma. A Ultrafarma fica na Rua da Aparecida, a Poupe Brasil no Alto do Anjo, como eu mencionei, a DSG Farma na Avenida Doutor Américo Luz, o telefone é 2181, e a Popular na Praça Pedro de Alcântara Magalhães, o telefone 2003. Tem delivery também, tá, gente? E quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, lá eles soltam promoções diariamente. Então, precisou, corre na DSG e na Ultrafarma. Murilo, eu queria te perguntar assim, por que você quer ser prefeito? Você, independente do seu grupo, independente de tudo, assim, você. Por que você quer ser prefeito? E mais ainda, prefeito de Muzambinho. Eu sou muzambiense, né, Thaís? Eu tive que ir embora de Muzambinho para tentar uma oportunidade fora de Muzambinho. Então, assim, a maioria das políticas públicas que nós falamos hoje, nós já precisamos. Por exemplo, eu falo muito sobre as casas da FEPAS, da linha de trem, né? Que a gente vai regularizar isso, que é um projeto nosso desde 2019. Mas porque meus pais, quando eu tinha 1 ano, teve uma casa lá na Coab, dentro da FEPAS. Eu falo sobre geração de emprego e desenvolvimento, porque eu com a minha esposa teve que ir embora de Muzambinho para tentar a vida em Ribeirão Preto. Então, eu vivenciei isso, né? Já precisei das políticas públicas. Falo sobre o transporte escolar, né? Desse transporte para os estudantes em Poços de Caldas, Alfenas, porque quando eu vou terminar minha engenharia, eu volto para Muzambinho, ia para Poços de Caldas, pagava mais de R$ 400 na van. Então, eu já precisei desse projeto. Então, por precisar de todas essas políticas públicas, e quando a gente vê a oportunidade de transformar essa cidade com uma outra pegada, eu falo, não, eu realmente tenho que ser prefeito de Muzambinho. Eu desde 2019, 2020, até então, a gente sabe que quem está no meio sabe que não é fácil chegar a um recurso em Muzambinho. Quando a gente eu chego em algum bairro rural ou bairro urbano, que as pessoas falam assim, Murilo, nós estamos aqui há mais de 20 anos tentando esse projeto, você consegue para nós? E a gente vai e consegue. Por exemplo, vou dar um exemplo do bairro Macaúbas, né? Não sei se você conhece. Conheço. Bairro rural, até estava lá ontem com a família da Neide Pisa, pessoal muito bom. Eu estive lá em 2020 e o pessoal
naquele discurso meu, né, de campanha, um filho da Neide, inclusive, levantou a mão, falou: Murilo, aqui nós temos o projeto da balança de pesar gado. Eu estou aqui há 15 anos pedindo, entra e sai prefeito, nós pedimos esse projeto, e eles prometem e não cumprem. Eu falei: não, se eu perder a eleição ou ganhar a eleição, se eu ganhar ou perder a eleição, essa balança vai estar aqui. Nós conseguimos implantar a balança lá, está fazendo terraplanagem, eu acredito que até o final desse ano essa balança vai estar estruturada. Então as pessoas, elas estão descrentes em relação à política. Quando aparece um jovem com vontade de fazer a diferença e trazendo resultado, justifica a minha candidatura. E pelo contrário, quando acontece da gente trazer um recurso para Muzambinho, e muitas vezes negado, seja pela atual administração, pelas administrações passadas, eu falo: não, eu tenho que ser prefeito de Muzambinho. Porque eu estou no bairro, eu estou nas comunidades. Todo lugar que eu estou passando aí, o pessoal sabe que eu não estou aparecendo só agora, na época de campanha. Eu estive com vocês os 3 anos e meio tentando ajudá-los e tentando fazer política pública. Então, isso justifica a minha candidatura. Porque se eu não brigar por eles, pelas pessoas de Muzambinho, quem vai brigar? E assim, é um prazer também para nós, quando eu consigo levar uma política pública para uma pessoa, Thaís, pode ter certeza que a minha sensação ela é muito maior do que quem está recebendo. Quando a gente chega com a balança de pesar gado, nós conseguimos colocar internet de graça na Barra Bonita. Isso, quem consegue colocar internet de graça no meio rural? Você vê as pessoas na época da pandemia, né? As crianças indo lá, porque muitos produtores rurais não tinham internet, né? Então, utilizar toda a estrutura para poder ajudá-los na educação, o impacto que dá isso. E eu me coloco no lugar deles, eu tenho filhos também, né? E graças a Deus eu trabalho, tenho minhas coisas, mas e aquelas pessoas mais humildes que não conseguem? Então eu vejo o brilho dos olhos dessas pessoas quando a gente chega e traz resultado, né? Fala que vai fazer, mas consegue cumprir. Então isso me dá base, me dá suporte e me dá perspectiva de sempre continuar trabalhando por essas pessoas, né? Principalmente as pessoas mais carentes, produtores rurais, né? Agricultura familiar, mas também as empresas, porque quando eu falo que a gente consegue ver todo esse aspecto, né? Porque eu começo lá como trabalhador, vou indo, depois monto a minha empresa. E como eu tenho aí aqui em Muzambinho, eu devo ter uns 200 clientes, e a gente conversa muito com os empresários, e eu vou vendo as demandas. Então, como eu falei, é a mão de obra que a gente precisa melhorar, é o incentivo, é o prefeito ser bairrista. Eu tenho falado muito disso. Quem mexe com política, gente, tem que consumir no mercado local. Eu vejo muitos políticos indo em Guaxupé, indo em Monte Belo, Nova Resende, consumir, muitas vezes, um produto que tem em Muzambinho. Então, eu sou uma pessoa muito bairrista, e as pessoas que estão ouvindo aí, as empresas, o comércio, sabem que eu consumo direto nos lugares para incentivar o mercado local. E a gente vê essa reclamação. O povo de Muzambinho precisa consumir aqui em Muzambinho. Tá? Os políticos precisam consumir aqui, começando por eles. E não é muitas vezes o que acontece. Então eu vou entendendo, né? Vou acompanhando, vou conversando com as pessoas, e vai me dando motivação para a gente abraçar essas pessoas, da pessoa mais humilde até o maior empresário, que é o que faz a cidade movimentar. Então, essa política ela está muito vinculada à demanda das pessoas, né? Eu entender as demandas e ter a sensação que não tem ninguém que lute por elas, e a gente colocar o nome à disposição e lutar sem mandato de prefeito e ainda muito mais sendo prefeito. Porque, Thaís, eu venho falando para as pessoas, se eu for prefeito de Muzambinho, eu só vou dar continuidade naquilo que eu já venho fazendo, só que de uma proporção maior. Eu, com a máquina na mão, eu posso ajudar mais pessoas. Hoje eu fico limitado em algumas situações, na parte social, na parte de esporte, na parte de geração de emprego, né, que eu venho falando muito isso, na parte de saúde. Eu falo, Thaís, que a gente tem que pensar grande, sabe? Enquanto os gestores que passarem pela prefeitura, os prefeitos, pensar pequeno, Muzambinho vai ser pequeno. Nós temos que expandir esse pensamento. Eu vejo muito, Thaís, a região nossa, que ela cresceu. E eu falo porque eu estou nesses lugares, né? Eu tenho uma filial em Monte Belo, eu tenho uma filial em Guaranésia, eu acompanho o desenvolvimento das cidades. Monte Belo, há 15 anos atrás,
era uma cidadezinha pequenininha, um arraiazinho. Hoje, economicamente, está maior do que Muzambinho. Uma cidade de 12 mil habitantes. Nova Resende, há 15 anos atrás. Hoje, economicamente, maior do que Muzambinho. 17 mil habitantes, Nova Resende. Em 5 anos, se Muzambinho não fizer nenhum movimento político, passa Muzambinho em número de habitantes. Muzambinho, eu fiz um vídeo esses dias. Muzambinho lá atrás. Muzambinho era uma potência. Guaxupé era um distrito de Muzambinho. E aí hoje eu entro em algumas páginas de Guaxupé, você vê fazendo chacota de nós. Eu não admito isso, sabe? Fico louco de raiva. Por quê? Porque sou bairrista. Muzambinho tem potencial, pessoal. Tem, mas nós precisamos de um prefeito que pensa grande. Que fala, não, a partir de agora as coisas vão mudar. Muzambinho vai ser referência na região. As cidades vizinhas vão depender de Muzambinho, que não acontece hoje. Se não é Juruáia e Monte Belo que abraçou a mão de obra nossa, não perdido. Monte Belo e Juruáia abraçou a mão de obra muzambiense, ou não? Ou vocês não veem ônibus saindo de Muzambinho para trabalhar na Brasil Car de Monte Belo? Vans saindo de Muzambinho para trabalhar na Lingerie, em Juruáia. Pessoal, o que aconteceu, sabe, Thaís? Eu faço essa pergunta para mim. Como que uma cidade tem um potencial, tem um Instituto Federal, que eu amo, né, que estudei lá, temos boas pessoas, trabalhadores, e essa cidade ficou parada no tempo? Política. Simplesmente política. E aí, nós precisamos de uma política diferente. Quando eu falo a verdadeira mudança, é uma mudança de pensamento, uma mudança de cultura. Mas se o gestor principal, a maior autoridade dessa cidade, que é o prefeito, não tiver essa pegada, nós vamos continuar parado aí, ó, a vida inteira. Eu fui num bairro rural, no São Domingos, essa semana, voltei lá e falei, gente, ó, nós estávamos em 2020, voltei para falar das mesmas coisas. Saúde, educação, né, incentivo para o meio rural, estradas rurais, geração de emprego. Então, quer dizer, não mudou. E será que daqui 4 anos, 2028, nós estaremos falando das mesmas coisas? Saúde, educação. Eu tenho certeza que não, sabe, Thaís? Em 2028, se Deus quiser nós ganharmos essa eleição, nós vamos estar falando daquilo que foi feito. E bem feito. E falando, ó, Muzambinho recebeu um prêmio, Muzambinho é destaque, é referência na região. Ontem, o secretário de Desenvolvimento de Cabo Verde esteve lá conversando comigo. Até ele vai ter uma reunião com todos os candidatos a prefeito para assinar um... Oi? O Júlio? Isso, não sei se você conhece. Já entrevistei ele, ele é maravilhoso. Maravilhoso, um cara muito bom. E a gente está falando sobre isso. Até ele usou o exemplo de Cabo Verde, que Cabo Verde precisava melhorar muito em algumas questões. E foi muito difícil, porque você quebrar uma cultura, e quando você fala sobre desenvolvimento, é uma quebra de paradigma mesmo. E quando eu falo, é desde do alvará que entrega para essa empresa, que tem que ter uma agilidade, até um planejamento para poder fazer um distrito industrial, algo nesse sentido. Porque não adianta, pessoal, a gente ouvir, nós vamos trazer desenvolvimento. Mas como? É começando na nossa casa. A gente conversou muito disso ontem, eu com o Júlio. É desde o alvará que é entregue. É desde as licenças ambientais que são entregues, agilidade, desde dos documentos para poder fazer uma empresa funcionar no Muzambinho. Nós precisamos ter uma agilidade no processo. As pessoas que estão trabalhando com o Murilo, elas precisam entender que o município precisa crescer. Então, todos os setores têm que trabalhar para isso. Automatizar processo, acabar com o papel. Sabe, eu vejo na minha empresa lá, Thaís, eu fiz um projeto 2 anos atrás, porque a gente usa muito documento. Eu fiz o levantamento, eu gastava R$15 mil por ano de papel e impressora, tinta. Nós trouxemos lá algumas modificações, né? Sistema, mandar informação com assinatura digital para o cliente. Eu economizei R$10 mil. Isso uma empresa pequena de 13 funcionários. Você imagina uma prefeitura. O que não economiza com papel? Eu falo, tem um projeto nosso, muito bacana até, lá da saúde, da pessoa chegar no PSF, que o PSF a gente vê a importância dele dentro do sistema, mas em vez de fazer papel, hoje o médico pode fazer uma assinatura digital e mandar para a Secretaria de Saúde, vai evitar perder o papel e vai economizar uma fortuna para a prefeitura. Então nós vamos falar das tuas propostas. Tá. Que eu vou nem empolgando. Mas assim, então é a mudança do pensamento que precisa ter com o Muzambinho, né? Quando acontecer isso, e essa cidade, eu acredito nessa cidade, acredito nas pessoas que estão aqui, acredito nos pequenos, médios e grandes empresários, né? Nas pessoas que fazem acontecer essa cidade, o agricultor, sabe, os estudantes.
As pessoas, a terceira idade também, né? A gente tem muito para poder aprender. Eu falo muito, sabe, Thaís? Apesar de ser mais jovem, mas a gente tem que ter humildade, né? Eu falo, se a gente... eu sou uma pessoa que converso muito com as pessoas mais velhas para poder aprender, né, o que eles vivenciaram, né, até políticos. Tem vereadores, por exemplo, que estão do nosso lado hoje, já teve mandato de vereador, e eu converso muito com eles. O que deu errado lá atrás, o que deu certo lá atrás, que nós podemos utilizar aqui em Muzambinho. É porque eu sou uma pessoa, Thaís, que não tem problema nenhum e dá continuidade naquilo que deu certo. Ah, mas não foi o Murilo que fez. Não tem problema. Está dando certo, vamos dar continuidade. O prefeito, ele precisa ter humildade. E humildade na execução. E entender aquilo que está dando certo da região. Igual o Júlio. O cara ganhou um prêmio nacional do Sebrae. Né? Vamos ver o que esse cara tem de bom para trazer para Muzambinho. Vamos aprender com ele. Eu acho que falta isso também. De quando chega o prefeito lá, o negócio sobe tanto para a cabeça que ele acha que ele é o rei da cidade. Não é, pessoal. Eu reforço. A política é para servir as pessoas. E quando você se coloca numa situação de servir, você tem que ter humildade de conversar, de ouvir, e às vezes de recuar, e também de falar que está errado algumas vezes, porque a gente não acerta todas as vezes, sabe, Thaís? Então, eu acho que tem que ter assim, essa pegada. Muito bom. Pessoal, eu quero agradecer agora R3 Estúdio Personalizado. É uma academia que está aí super consolidada. A Renata veio trazer também um conceito diferente para Muzambinho. São excelentes professores, os equipamentos são maravilhosos. A R3 fica na rua Raul Soares, número 184, aqui no centro. Vou falar para vocês seguirem aqui, ó, R3 Estúdio Personalizado. E fique ligado nas redes sociais, sempre tem promoção, tem horários promocionais. Então, agora você não tem mais desculpa para não cuidar da sua saúde e fazer uma atividade física. Então, vamos lá, correndo, cuidar e sei lá, gente, ir para frente. É isso que o Murilo falou, e eu gostei muito de conversar com todos os candidatos também, porque é isso, a gente tem que se fortalecer para a gente ir para frente. E a parte física, a gente sabe que tem que se cuidar. Murilo, eu quero saber agora as suas principais... Já está marcando aí? Deu certo? Quais as suas principais propostas? Thaís, o que me trouxe para a política foi o desenvolvimento, sabe? Isso foi o primeiro vídeo que eu fiz em 2019 foi o desenvolvimento, porque eu acho que é a virada de chave. O desenvolvimento ele é tão importante para a cidade que ela impacta em outras pastas. Por exemplo, eu vejo assim, hoje Muzambinho tem um problema social muito grande. Como eu estou nos bairros, eu estou vendo, né, muitas pessoas com problema de droga, depressão, enfim. Eu falei essa semana sobre o menor aprendiz, né, o jovem aprendiz, que é uma pegada muito importante. Ontem eu estava numa empresa aqui em Muzambinho e ainda falei com ele. Nós temos condições, às vezes, de fornecer alguns subsídios, alguma estrutura para essas empresas e ter vagas durante o ano para menor aprendiz. E a gente fazer uma parceria junto com as escolas, com o colégio, por exemplo, né, que aí tem as escolas particulares, que esse jovem ele consiga ter esse primeiro emprego. E o primeiro emprego ele é muito importante. Eu falo por mim, comecei a trabalhar com 13 anos e depois toda essa experiência que eu adquiri nesse período me deu base para montar a minha empresa com 22 anos. Fala, nossa, você montou a tua empresa com 22 anos? Mas eu comecei lá atrás, né? Comecei com 13. Então, aprendi muita coisa, vivenciei muita coisa, errei muito. Nós vamos trazer essa experiência para esse jovem aqui em Muzambinho, né? Em conjunto, esse menino está trabalhando lá no Menor Aprendiz, a prefeitura trazer alguns cursos sobre empreendedorismo para esse jovem, né? Sobre como vendas. Tudo é venda hoje, Thaís. Né? A gente tem que saber vender a nossa pessoa, muitas vezes. Né? Na política, eu tenho que vender minha pessoa aqui para poder conseguir voto, né? Vender nossos projetos e tal. Mas quem vai trabalhar numa loja, ou enfim. Então, trazer esses cursos extracurriculares junto com o projeto de Menor Aprendiz para preparar esse jovem para o mercado de trabalho, né? Para que ele consiga expandir o pensamento dele e que seja, no futuro, um empresário aqui na cidade para poder gerar renda. Eu vejo também que quem está trabalhando está tendo uma atividade. Muzambinho é uma cidade que tem um problema de saúde mental muito sério. Você vê muita gente com problema psicológico, muitos suicídios entre os jovens, entre os mais velhos, e muito pouco falado sobre isso. Nós precisamos ter uma atividade para eles, seja no trabalho, seja no esporte, ou alguma atividade.
sabe? Parte social, quem está trabalhando depende menos da prefeitura. Deixa de onerar a prefeitura, porque às vezes ele consegue comprar um remédio por conta própria, ele não precisa ir na farmacinha, né? A gente sabe que o sistema, muitas vezes, ele é difícil. Às vezes a gente não consegue atender um paciente na hora, né, com um exame. Então ele já consegue fazer um exame de sangue no laboratório por conta, se ele estiver trabalhando. Ele depende menos da prefeitura. Então isso diminui. Eu acho que quanto mais investir em desenvolvimento, geração de emprego em Muzambinho, mais barato fica para a prefeitura a médio prazo. E essa questão, Thaís, que eu venho falando, o político, ele pensa na política em 4 anos. A minha política é 10, 20 e 30 anos. E aí nós temos que fazer um planejamento, né? Um plano de desenvolvimento para Muzambinho para 30 anos. Não pensando só em 4 anos. Porque daqui a 30 anos, não é o Murilo que vai estar mais lá, vai ser outro prefeito, mas vai dar continuidade naquele movimento. E aí tem uma sequência. Então, a gente precisa pensar a longo prazo. Isso é uma das coisas que vem dificultando e fez a cidade ela travar, sabe? Então, o desenvolvimento é um dos principais pilares. Como? Tem muitos mecanismos que a gente consegue fazer. Por exemplo, eu tenho discutido esses dias, estava vendo algumas questões da assistência social. Hoje a assistência social ela entrega aí, a cada 3 meses, uma cesta básica para as pessoas, né? Do CAD único, tal, que estão cadastradas. Mas a prefeitura tem que tentar utilizar o recurso dela. Hoje nós temos um orçamento de 110 milhões. Usar o recurso dela em prol das pequenas empresas aqui. Como isso? Se hoje eu abro uma licitação, gasto lá R$1 milhão em cestas básicas, né? Vem uma empresa muitas vezes de fora, ganha licitação e entrega a cesta básica para nós. Existem alguns municípios, Thaís, que eles dão um cartão para essa pessoa. Em vez da prefeitura dar a cesta básica, ela coloca um recurso no cartão para essa pessoa. Só que a pessoa só pode consumir na onde? No mercado local. E aí nós estamos falando do investimento de R$1 milhão por ano no mercado local, gerando emprego. Ah, a pessoa está na socialista, né? Ela vai lá no mercadinho, tem na socialista, ela pode consumir no mercadinho socialista. O cartãozinho dela, faz um cadastro junto com a prefeitura. E aí nós pegamos R$1 milhão do orçamento e investimos aqui na geração de emprego local. Mas como que controla? Aí só pode gastar nos mercados do município. Nos que estiverem cadastrados, é isso? Nos que estiverem cadastrados e lógico, né? A gente tem alguns critérios, não pode gastar com bebida alcoólica, né? Tem todos uns critérios que nós temos que colocar para que esse muzambiense compre o arroz, o feijão, né? O macarrão, aquilo que vai ser necessário para ele. Outra coisa que eu tenho falado muito, que está na questão do desenvolvimento também, que todo mundo sabe que o meio rural é uma das coisas que mantém o município de Muzambinho, e principalmente a agricultura familiar. E hoje, né, a prefeitura ela tem que comprar, no mínimo, 30% da agricultura familiar para as escolas, verduras e tal. É no mínimo, viu, gente? Nós podemos comprar 50%, 60% da agricultura familiar. Nós temos que incentivar esse tipo de movimento, sabe? Com associações, com o sindicato, porque hoje o agricultor familiar, se você trouxer uma burocracia para ele, não vai fazer. Ele não vai abrir um CNPJ, ele não vai organizar toda aquela papelada para poder vender a prefeitura. Mas se a gente organizar ele via associação, ele pode, sem burocracia, vender para a associação, e a associação, né, por um edital, vender para a prefeitura, e a gente vai estar incentivando esse agricultor. Porque o café ele é muito importante, mas nós temos que diversificar a cultura também, dessa renda desse agricultor familiar. Então, além do café que ele vai estar ganhando, e o café é bianual, vai ter ali a hortinha de verdura, para ele poder vender o produto dele para a prefeitura direto. Inclusive, nós trouxemos um projeto muito bacana, Thaís, que foi executado agora, né, o kit de irrigação para 20 produtores rurais, para começar esse incentivo da horta lá e vender o seu produto para consumo próprio, mas para vender o seu produto também via a prefeitura, via associação, mas para a prefeitura. Então, nós temos que incentivar esse agricultor e tem poucas coisas que a gente movimenta que dá resultado. Eu venho falando muito da diversificação de cultura. Eu mesmo eu tive lá no Edmo, que mexe com goiaba, né? Tem o pessoal dos Palos, que mexe com doce de goiaba. Inclusive, os doces, tanto do Edmo, do pessoal dos Palos, é fantástico, né? E às vezes falta incentivo para esse pessoal. Mas o que a gente tem que pensar? Na onde que esses empresários compram a goiaba? Muitas vezes de fora. Por que não pegar agricultores aqui de Muzambinho, ensinar, dar assistência técnica para eles produzir a goiaba e vender para eles? O que a prefeitura tem que fazer, Thaís, é fazer a ponte, é criar a demanda. Se eu sei que tem a demanda lá
para esses empresários. E sei que tem produtor com terra lá parada, que a gente pode trazer, né? Traz o jurídico também, faz um contratinho, é dinheiro na mão para esse produtor. Numa diversificação de cultura e, às vezes, todo ano ele vai ter uma renda a mais. Pessoal, não estou falando para parar com o café, não. Pelo contrário, tá? O café é importantíssimo para Muzambinho, nós vamos incentivar. Mas a gente quer trazer mais renda para a agricultura e fazer o produtor investir. Eu fico pensando muito. Hoje, o Muzambinho tem muitos bancos na cidade. O muzambiense, de forma cultural, ele retém muito dinheiro. Nós precisamos fazer essa turma gastar dinheiro aqui para poder impactar na cidade também. Eu falo muito, quando a roça vai mal, a cidade vai mal também. Então, esse agricultor ele tem que gastar, investir em novas tecnologias para poder movimentar o comércio local. Um dos principais pilares nossos, Thaís, nós vamos ter que fazer uma reforma administrativa e vamos voltar antigamente era a Secretaria de Indústria e Comércio. Na nossa gestão, vai ser chamada Secretaria de Desenvolvimento. Essa secretaria é o principal pilar para poder estar próximo do empresário, criando a demanda, entendendo a realidade dos empresários, mas estar próximo mesmo. Não vai ser uma secretaria para servir só de cabide de emprego, não, viu, gente? Vai funcionar, porque, como eu falei para vocês, foi o que me trouxe a política, é o desenvolvimento. Então, nós vamos trazer essa secretaria novamente, com gente capacitada, para poder entender, fazer esse planejamento de 10, 20, 30 anos e começar a executá-lo, pensando na agricultura e pensando aqui nesses pequenos empresários na cidade. Eu vejo muito a questão, nós temos o projeto doação de terreno. Só para vocês terem uma noção, gente, são quase 300 terrenos parados na prefeitura hoje de área institucional, Thaís. O que é área institucional? A pessoa vai lá, faz loteamento. Ela tem que deixar uma porcentagem do terreno para a prefeitura, para fazer escola, creche, PSF. Só que nós temos muitos bairros, loteamentos, que é inviável. Às vezes eu levar uma creche, uma escola, e está parado juntando mato. Eu estive em Alfenas apresentando um processo chamado desafetação, que é a transformação desses terrenos em área para doação de empresas e para fazer casa popular. Então, no primeiro ano de mandato do Murilo, nós teremos projeto de casa popular, que eu vou falar um pouquinho como que vai ser, e de doação para empresas. E eu tenho conversado com alguns bancos, porque muitas vezes, Thaís, o empresário, você dá um terreno para ele, às vezes ele tem um recurso, mas é um recurso de giro para poder comprar equipamentos. Se nós conseguirmos um projeto junto com os bancos aqui em Muzambinho para fornecer uma linha de crédito, então a prefeitura dá o terreno para eles, né? Deixa o terreno lá como garantia, e eles fornecem uma linha de crédito para esse empresário, ele vai conseguir construir o barracão dele, e aquele dinheirinho que ele tem, ele vai investir em capacitação desse funcionário e estrutura para poder desenvolver aquela empresa dele. Então, a doação de terreno nosso, ela vai funcionar, tá, gente? Não é muitas vezes, igual acontece em Muzambinho, de doação aleatória, que doa um terreno para um empresário, ele vende o terreno, ele pega o dinheiro, ele faz outras coisas. Não. Essa doação, ela vai ser acompanhada, travada com uma linha de crédito para ele ganhar, ter um prazo para construção, para que ele possa gerar emprego na nossa cidade. Tá? E muitas vezes, a geração de emprego é coisa simples. Precisa estar próxima do empresário. Eu mesmo tenho algumas mecânicas aqui, Thaís. E ele falou, Murilo, eu estou com demanda de mecânico. Outra empresa, Murilo, eu estou com demanda de eletricista. Eu estou com demanda de pedreiro. E tem muita gente, às vezes, desempregada, sem ter oportunidade. A prefeitura tem condições, em conjunto com essas empresas, de preparar essa mão de obra para o mercado. Muita empresa, às vezes, não está crescendo em Muzambinho porque não tem mão de obra especializada. É aí que entra a Secretaria de Desenvolvimento, entendendo a demanda e trazendo a solução para esse pequeno empresário. Entrando um pouco a questão da Casa Popular, que é dentro do projeto de desafetação também. Faz mais de 20 anos que não tem Casa Popular aqui em Muzambinho. Candidato a prefeito que fala sobre isso, a gente tem que questionar. Por que não foi feito em outros mandatos, né? Vai ser feito agora em 4 anos? Não foi feito porque trava nisso. Fazer um lote hoje com 200 terrenos para doação, fica aí de 3 a 4 milhões de reais. Então, gente, não é só o discurso em si. O que eu tenho falado que nós vamos fazer, eu tenho mostrado como. Hoje eu consigo fazer Casa Popular sem gastar R$1. Porque esses terrenos que eu estou falando para você, Thaís, que está inserido nos loteamentos aqui em Muzambinho, já tem infraestrutura. Ele está dentro de local que tem pavimentação, tem energia, tem saneamento. Eu só vou pegar, junto com a Caixa Econômica Federal, porque hoje a Coab, que é um órgão do Estado, ela está quebrada, né? Hoje não tem mais projeto via Coab. É via Caixa Econômica Federal.
e junto com a assistência social, ver aquela pessoa que realmente precisa da Casa Popular e a gente pegar e fornecer esse projeto sem gastar R$ 1 e no primeiro ano. Porque, pessoal, nós não seremos prefeito de 30 dias, é prefeito de 4 anos. No primeiro ano, nós vamos conseguir executar propostas aqui em Muzambinho viáveis. E aí, você faz 200 casas popular, nós estamos falando do investimento aí de 3,5 milhões, 4 milhões no primeiro ano em Muzambinho. E da renda, porque você vai ter que contratar um pedreiro, um servente, vai ter que ir lá no Elhão, né, vai ter que ir lá nessas casas que mexem com material de construção, né, lá no Novo Horizonte. Enfim, tem diversas casas boas aqui em Muzambinho que vai gastar, vai comprar um tijolo, vai comprar um padrão, e aí o dinheiro movimenta na cidade, com pequenas coisas. Então, essa parte, além da Casa Popular, ela vai trazer renda para a população de Muzambinho e dignidade para o povo de Muzambinho, que precisa ter esse projeto, e faz mais de 20 anos aí que não chega esse projeto em Muzambinho, mas agora, se Deus quiser, com o Murilo lá em 2025, nós traremos esse projeto para vocês. Eu posso continuar falando? Até 1 minuto e 22? Pode? Pode. Aí diminui nas demais perguntas. Tá, é que eu estou olhando o tempo aqui que eu vou empolgar. E que tem muita coisa para ser falado. A parte de saúde também é uma prioridade para nós, sabe, Thaís? Eu estive no hospital há uns 5, 6 meses atrás e falando desse pensamento grande que nós temos que ter. Muzambiense precisa pensar grande. E o Hospital de Muzambinho, a parte da estrutura é fantástica, Thaís. O que precisa é a gente estar próximo e trazer investimento. Uma das coisas que eu falei são as pequenas cirurgias. Porque hoje é feito pequenas cirurgias em Muzambinho, ou de forma de multirão, ou senão você vai lá, coloca você no SUS Fácil e vai ser atendido em Alfenas, Guaxupé, Poços de Caldas, Poço Fundo. Nós temos condições de trazer aqui para Muzambinho. Então, nessa conversa, Murilo, nós estamos querendo fazer pequenas cirurgias de hérnia e de vesícula. Mas precisamos de um investimento de R$500 mil. Você consegue? Sem mandato, hein, pessoal? Fui atrás, peguei meu carrinho, fui lá em BH. Bati na porta do deputado lá, foi deputado. Apoia o Muzambinho. Nos ajuda. Muzambinho tem essa demanda e é muitas pessoas que têm demanda de fazer cirurgia de hérnia e de vesícula. Manda um recurso para nós. E aí o deputado federal Zé Silva mandou R$500 mil. O hospital está acabando de organizar todo o processo. Se Deus quiser, em 2025, vai começar a executar cirurgias de hérnia e de vesícula aqui em Muzambinho. Vocês estão percebendo que a gente consegue fazer política pública sem ter mandato de prefeito? Que a questão é vontade, gente. Se o prefeito tiver vontade, Thaís, de fazer acontecer, consegue. Como eu falo para vocês, com a máquina na mão, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. Então, nós já estamos ajudando o hospital lá com essa demanda. Aí, Thaís, eu começo falando do hospital, eu vejo muitas reclamações das pessoas. Ah, Murilo, eu fui no hospital, fiquei 4 horas, 5 horas para ser atendido lá. Mas o que acontece? O hospital, o pronto-socorro é urgência e emergência. Só que o cidadão, depois das 5 horas da tarde, que ele não tem para onde ir. E aí ele tem que ir para o pronto-socorro. E às vezes chega uma pessoa lá com uma criança, com dor de garganta no pronto-socorro, as pessoas vão passando na frente porque tem mais prioridades. Um dos projetos nossos é ter o atendimento 24 horas, é como se fosse uma UPA, dentro do nosso ambulatório central. Ter toda uma estrutura para poder atender essas pessoas. Ah, eu tenho criança, eu sei, meu filho, nesse tempo seco aí, fica doendo direto, é dor de garganta, né? E o menininho lá é levado, viu? Ele fica descalço, ele não tem para ele, não. Mas a gente fica preocupado, né? A gente quer correr com ele, até se tem febre e tal, e eu vou muito no hospital também lá. Levo meu filho no pronto-socorro. Só que tem que ter uma alternativa para os pais, né? Tem que ter o atendimento 24 horas, porque aí, numa situação mais simples, ele leva nesse atendimento da prefeitura. Se for uma situação complexa, coloca na ambulância e leva até o pronto-socorro. Tá? Então, esse atendimento 24 horas, essa UPA, é um dos nossos projetos, nosso plano de governo. Ainda falando em relação à saúde, em relação aos PSFs. Os PSFs são importantíssimos para Muzambinho, né? Mas nós precisamos trazer uma pegada mais tecnológica, que é o que eu te falei. A pessoa precisa ser atendida lá, e aí eu falo sobre a transparência na saúde. Trazer aplicativos mesmo. Gente, hoje eu vejo na minha empresa, depois que nós trouxemos aí sistema e aplicativo, eu economizei muita coisa. As pessoas têm mais transparência na informação, resolve o problema. Por que não trazer isso para a prefeitura? Nós estamos aí lá no passado ainda, papel, até esse dia está no DOS, né, o sistema DOS ainda mexendo, né, uma coisa de outro mundo.
Ó, a política evoluiu. Nós temos que evoluir junto, Thaís. Nós vamos ficar para trás. Tem que chegar no atendimento lá no PSF, ser atendido pelo médico, colocar uma assinatura digital e mandar lá para a Secretaria de Saúde. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui que chegou e perderam o seu papel? Porque é papel. Imagina quantos papéis chegam na Secretaria de Saúde, eles perdem mesmo. E às vezes está esperando aí 3 anos uma pequena cirurgia e não consegue porque perderam o teu papel. Nós precisamos otimizar o processo. E aí, quando chega essa informação na secretaria, a pessoa já consegue acompanhar no próprio aplicativo. Ó, tem 10 pessoas na minha frente hoje. E aí, gente, a política do Murilo é para todos. Não é só para 6 mil votos que vai ter nele, não. É para todos. E aí a gente precisa mudar o pensamento, Thaís. Por quê? Eu vejo hoje, mas... Não, ó, aquele lá votou no Murilo, então nós temos que passar ele na frente. Não. Se for lá, um candidato a prefeito está disputando contra eu, para ser atendido na Secretaria de Saúde, ele vai ser atendido bem como se fosse uma pessoa da minha família. Isso eu garanto. E aí a transparência na saúde dá essa segurança. Porque tem 10 pessoas na frente dela. É 10 pessoas que votou no Murilo, que não votou no Murilo, independente. Mas ela vai ver na fila. Isso desafoga a Secretaria de Saúde. Essa pessoa não precisa ficar lá toda hora. E aí? Como é que está meu exame? Chegou minha vez? Ela consegue ver em casa. Transparência na saúde. E uma saúde para todos. Não é só para quem votou no Murilo, não. Porque a minha política é para todos. Então, esse é um projeto bacana que nós vamos trazer também. Até uma das vereadoras nossas tentou trazer esse projeto, né, passar na Câmara, mas não teve êxito. Mas em 2025 nós teremos esse projeto aqui em Muzambinho que realmente vai transformar aí a nossa saúde aqui em Muzambinho, certo? Um outro projeto também, outra pasta importante é a educação, né? A educação ela é de extrema importância para o município. Eu já venho ajudando muito a educação aqui em Muzambinho, né? As 3 escolas rurais aqui, parte do recurso para poder reformar a parte interna foi nós que mandamos, né? Que ajudou muito a gente ver lá que tem carteira, né? Quadro, toda essa parte nova. A gente tem que dar mais infraestrutura para essas crianças. Ajudamos também as 2 escolas estaduais, Cesário Coimbra e Salatiel de Almeida, que eu estudei lá também, tem um carinho gigante. Na cozinha, compramos fogão, geladeira, tudo novo para eles. Mas assim, Thaís, a parte de infraestrutura ela é muito importante. Mas ninguém fala da questão pedagógica. Porque a questão pedagógica não dá voto. O político gosta de infraestrutura, é pintura, é fazer edificação. Mas nós precisamos ver a questão pedagógica. Essa criança está aprendendo? Porque assim, tem coisa que não sai da minha cabeça, sabe, Thaís? Muzambinho, Atenas Sul Mineira. Nós voltaremos a ser Atenas Sul Mineira em Muzambinho, sim. Mas nós temos que ver a questão pedagógica. Minha mãe é professora, eu converso muito com ela. E será que realmente essas crianças estão aprendendo? Como que está o sistema apostilado? Hoje nós gastamos aí quase R$500 mil por ano com o sistema apostilado. Está funcionando? Porque se não tiver, pessoal, nós temos que rever. Ou troca o sistema apostilado, ou nós pegamos R$500 mil por ano e investe em outra coisa dentro do sistema de saúde. Porque eu vejo, Thaís, eu tenho ido muito em alguns lugares, às vezes aquela criança não aprende por questões sociais também. O pai é usuário de droga, a mãe bebe. Como que aquela criança vai aprender, gente? Eu posso ter o melhor sistema de ensino do mundo. E aí nós temos um projeto chamado Saúde na Escola, onde, em conjunto com os professores, os diretores, a gente vai fazer um monitoramento das crianças. Assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, fono. Acompanhar aquela criança e medir se realmente teve uma evolução. Às vezes nós temos que mandar assistência social na casa daquela mãe. Às vezes aquela mãe, ela quer largar do marido, mas não tem estrutura nenhuma. Aí nós temos a Secretaria da Mulher, dar suporte para essa mãe, para que ela consiga ali caminhar com as suas próprias pernas. Porque às vezes é dependente do marido financeiramente e não consegue desvincular. Isso impacta na educação do filho dela. A assistência social ela vai estar dando esse suporte para nós e o direcionamento. Às vezes aquela criança precisa de um suporte psicológico. E aí, Thaís, hoje a demanda da saúde mental em Muzambinho é gigantesca. Quem está ouvindo aí sabe. Tem tratamento a cada mês. Foi hoje, depois de um mês, volta de novo. Não tem sequência porque tem muita demanda. Nós precisamos contratar mais psicólogos, mais psiquiatras e cada escola ter o seu sistema. Ter um psicólogo para atender só lá no Sagrado Coração. Ter um psicólogo para atender só lá no Freio.
E aí, Thaís, eu vejo que realmente, né, o pessoal fez um trabalho bacana na educação, eu tenho que elogiar isso, né? Inclusive a saudosa Heloísa fez um trabalho fantástico, nós precisamos elogiar isso, porque eu não tenho esse problema, não. A gente tem que dar sequência no trabalho que ela desenvolveu e melhorar, por que não? Né? Em conjunto com todas as professoras, que também são pessoas muito boas, capacitadas, né? E a gente viu a evolução na educação em Muzambinho. Tem que dar sequência e melhorar aquilo que está sendo feito, sabe? E aí eu acho que essa pegada da assistência social, da saúde na escola, ela vai dar suporte para essas famílias e para esse aluno, e a gente tem que monitorar, porque eu acredito que Muzambinho pode voltar a ser a Atenas Sul Mineira referência em educação no Brasil. Então, isso é um dos projetos nossos. Nós estamos trazendo também uma outra coisa que eu tenho falado, que é a questão das creches. Muitas mães não conseguem trabalhar porque não tem vaga nas creches. Então, nós precisamos do Centro de Educação Infantil, até fiz um vídeo essa semana, né, falando sobre isso, de crianças de 4 a 5 anos, para desafogar as creches do município e que sobra vaga e traz essas crianças para um centro específico. Porque começou a ter, e aí eu vou entrar numa outra situação, Thaís, obras paradas. Nós temos uma creche dos imigrantes que faz mais de 20 anos. Uma aberração que fizeram ali. Rasgar dinheiro público lá. E nós não podemos aceitar. E aí entra, sai prefeito, mexe um pouquinho, mexe aqui. Eu tenho até medo de pôr as crianças lá, sabe, Thaís? E aí a gente tem que verificar se realmente usa essa estrutura ou faz o centro de educação infantil do zero, com planejamento, com respeito com o dinheiro público, uma coisa que realmente funcione, para poder desafogar as creches, essas mães conseguirem trabalhar e colocar seus filhos. A gente tem falado também do ensino integral, em alguns lugares, né? Eu tenho conversado com algumas mães e elas acham que é positivo. E a gente pode trazer algumas questões extracurricular, né? No período, na parte da tarde, né? E vai ver como que vai ser feito, para poder trazer mais conhecimento para essas crianças. Como eu falei, falar sobre empreendedorismo, sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável, mas tudo de acordo com a idade delas. O inglês, né? Uma outra língua, espanhol, alguma coisa que faça com que essa criança desenvolva. Acabou o tempo? Eu posso continuar falando ou tem mais um tempinho? Pode, aí a gente, nas próximas 2 perguntas, aí a gente divide eles. Tá Como bom. eu te disse, você que coordena o seu tempo. Certinho. Eu vou tentar segmentar aqui para a gente ir para as outras perguntas, né? Mas então na educação é essa questão também do tempo integral, nós estamos discutindo para ver a viabilidade, mas a gente tem visto que as mães estão querendo isso, né? E ainda mais agora que teve o concurso, que tem que chamar vários professores e toda essa equipe para poder dar esse suporte. Uma das bandeiras nossas também, Thaís, é a pessoa com deficiência. Eu venho fazendo um trabalho aqui em Muzambinho, não é de agora, sabe? E as pessoas precisam acreditar. Eu lembro, quando começou o Amor Azul, e lá em 2022, né, começou a organizar a associação, acho que eram 50 a 70 mães, que eu fui atrás delas, perguntar, porque a gente sabe a dificuldade. Só quem tem filho autista sabe. Diagnóstico, caríssimo. Um diagnóstico hoje de uma criança vai pagar R$5.000. Você pegar uma família humilde, não tem condição disso. O tratamento, mais caro ainda. E muitas vezes o sistema público não dá suporte para essas famílias. E nós precisamos dar suporte para essas famílias, começando a educação, né, com uma pessoa, né, um auxiliar, para poder acompanhar essa criança na sala de aula, mas também no tratamento. Nós mandamos R$100.000 para o Amor Azul. E aí, gente, eu preciso falar de algumas coisas, sabe, Thaís, que vocês veem a dificuldade que é fazer política pública aqui em Muzambinho. Para vocês terem uma noção, Thaís, quando eu fui encaminhar R$100.000 para o Amor Azul, eu lembro de conversar com a Sandra Marques, vereadora. Então, Murilo, não manda para a prefeitura, não? Porque se nós mandarmos para a prefeitura, infelizmente, a atual administração vai negar. Aí vocês sabem o que eu tive que fazer? Porque eu não ia perder esse recurso de jeito nenhum, pensando nas famílias. Nas mais de 70 famílias que tem lá. Eu estive conversando, fui lá, conversar com uma outra gestão, mandamos lá para Guaxupé, Guaxupé passou por uma associação, que é a Ecoterapia em Guaxupé, e a Ecoterapia que atende hoje o Amor Azul.
Então eu fico falando, e aí, Thaís, que eu falo que a minha candidatura justifica em Muzambique. Eu tenho que ser prefeito dessa cidade. Porque quem nega um recurso para o Amor Azul, para as crianças com autismo, não pensa na população. E aí, graças a Deus, hoje, eles estão sendo atendidos, mandamos mais 50 mil para ser executado mais para o final do ano, para elas lá. Mandamos recurso para PAI, né? São quase 300 mil reais de recurso, compra de equipamentos. Mandamos agora, caiu 160 mil reais para atender o pessoal, folha de pagamento, né? Contratação, né? Que é custeio. Mandamos inclusive, fui essa semana falar com eles lá. Eu falo, ó, vamos falar dos nossos projetos, mas é importante falar daquilo que nós já fizemos também. Porque, gente, às vezes alguma instituição chama, ô Murilo, mas qual que vai ser o teu projeto para a nossa instituição? E eu tenho começado falando aquilo que eu já fiz. Para eles entenderem que se eu estou fazendo sem ser prefeito, imagina quando eu estiver com a máquina na mão que a gente pode fazer. Então, a pessoa com deficiência é uma das bandeiras nossas, a gente coloca no lugar das mães, e eu tenho lutado desde 2019 por eles, e a gente tem conseguido muita coisa positiva aí para vocês. Quem está me ouvindo aí sabe que é um movimento importante para nós. Vamos para outra pergunta? Vamos para a próxima, porque vai ficar só 3 minutos para cada uma das outras, né? Mais ou menos. Antes da gente continuar, pessoal, eu quero agradecer também Renata Bueno, psicanalista, está fazendo um atendimento maravilhoso, tanto com crianças, adolescentes, adultos. Ela faz atendimento online e presencial, fica ali do lado da matriz, e também tem diversas técnicas. Então, se você, às vezes, tem dificuldade na fala, de conversar com as pessoas, pode confiar na Renata, que eu tenho certeza que o atendimento vai ser maravilhoso. A Renata... siga a Renata no Instagram, Renata B Psicanalista, e veja todo o movimento que ela tem feito aqui na cidade, que é maravilhoso. E quero agradecer também Miriam Balbino, que sempre cuida do meu cabelo, e ela é uma profissional excelente, está aí no mercado há mais de 20 anos, e se você falar que está assistindo Pode Estar, tem surpresa para você lá. Certinho? Siga aqui também, Estúdio Miriam Balbino no Instagram. A Miriam fica lá na Rua Barão do Rio Branco, número 902. Murilo, eu queria saber qual que é o seu maior diferencial em relação aos demais candidatos. Aí agora, para a gente ficar atento ao tempo... Eu tenho só... Peraí, só posso... Antes de Você tem 6 minutos e meio... Oi? Eu vou fazer as duas? Eu tenho 6 minutos e meio para responder as duas. Nossa Senhora. 6 minutos e meio para as duas últimas perguntas. Vamos... Deixa eu responder essa primeira, eu... Tá. O seu maior diferencial em relação aos demais candidatos? Resultado. Esse é meu maior diferencial. Resultado. As pessoas estão cansadas de promessas. Tem gente que não está querendo nem votar, sabe, Thaís? Eu tenho conversado com algumas pessoas. Não vou votar. Não, é sempre a mesma coisa. Pessoal, não é a mesma coisa. Me acompanhe no Instagram, no Facebook. Olha o tanto de coisa que nós trouxemos para Muzambinho. O meu maior diferencial é resultado. A gente recebe a demanda, eu vou atrás, a gente faz acontecer. Só não consegui ajudar mais pessoas porque, infelizmente, como eu falei, a máquina não está na mão. Então, assim, vocês têm alternativas, sabe? Estão cansados de promessas vazias, promessas que vocês estão aí há mais de 20 anos e ninguém executou. Eu preciso aí do voto de confiança para poder aplicar o meu trabalho. Então, Thaís, é resultado. Foi rápido, né? Foi. Eu tô com medo do tempo. Gente, eu vou juntar duas propagandas, porque assim, é isso, né, Murilo? A gente vai resolvendo e vai vendo como que faz. Na prática, eu também nunca fiz isso na minha vida, esse negócio de tempo, de eu não poder falar no meio do negócio. Lógico que eu queria fazer um monte de pergunta, mas tem que ser justo, cada um tem que ter o seu tempo. Então, gente, não me critica muito, tá? Eu tô tentando. Não, tá ótimo. Tô tentando dar o meu melhor aqui para levar informação para todo mundo. E quero agradecer a Arena Zey, que mudou minha vida completamente. O beach tennis, ele tem trazido assim, a junção das famílias, as famílias juntas indo praticar um esporte. É um esporte que você se diverte e melhora a cada dia, gente. É muito legal. Então, indico demais a Arena Zey, que fica na Rua Lucinda Moura, número 111. Perdão, gente, o tempo tá seco demais. Então, vamos para lá, vamos jogar junto comigo. Desafio aí vocês a irem lá para a Arena Zey, para a gente bater uma bolinha e se divertir e praticar uma atividade física. Murilo, vamos finalizar com essa última pergunta, que daí, se você quiser já fazer
falar o seu número e falar as coisas, que daí a gente junta tudo isso nessa última. Certinho. Que é o porquê que os eleitores deveriam votar em você. Pessoal, é assim. Eu acho que todo mundo que está, ou uma boa parte, está assistindo esse podcast aqui, inclusive estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho. As pessoas estão cansadas. Sempre é a mesma coisa. Eu falo, estamos comendo arrozinho com feijão, sempre. Nós estamos comendo uma mistura de vez em quando. É a mesma coisa. Vocês não gostam de Muzambinho? Quem está ouvindo? Não quer que a cidade prospere? Se for isso, nós precisamos fazer uma mudança na política. Drástica, uma mudança de pensamento. E a gente tem defendido diversas causas. E quem acompanha nossas mídias sociais sabe o que eu estou falando. Nós precisamos virar a chave, sabe, Thaís? Eu estou cansado de ser chacota na região. Quem ama Muzambinho quer ver a cidade prosperar. E aí a gente só tem uma alternativa. É mudar a política. Com um novo, com um jovem que nunca foi candidato a prefeito, que traz resultado. São mais de 4 milhões de recursos que injetou em Muzambinho. É isso, gente. Eu não quero, daqui 4 anos, volta a falar, tá aqui, vamos supor que não dê certo a política. Eu vou voltar daqui 4 anos falando das mesmas coisas. Eu quero voltar em 2028 falando, gente, olha o tanto que Muzambinho progrediu. Essa cidade está indo para frente, a cidade passou a ser referência. O jovem tem oportunidade. O pequeno empresário está crescendo. O produtor rural tem estradas rurais de qualidade. A educação evoluiu, passamos a ser Atenas Sul-Mineira. A saúde nossa é de qualidade. Temos um atendimento bom. Começamos a fazer pequenas cirurgias. Estamos, inclusive, atendendo, viramos um hospital regional, atendendo a região. Por que não? É o pensamento. E aí, pessoal, a primeira qualidade de um prefeito, ele tem que se colocar no lugar de vocês. Entender a demanda de vocês, de você que está assistindo aqui. E eu entendo. E preciso de vocês, que vocês me ajudem a fazer uma revolução política em Muzambinho, para transformar a cidade, porque eu acredito em Muzambinho. E vocês também acreditam. Eu estou cansado de ouvir as pessoas, Thaís, falar, Muzambinho é a cidade do Jatinha. Eu estou cansado de ouvir pessoas falarem que Muzambinho não tem potencial, que a cidade parou no tempo. Até quando, gente? Até dia 6 de outubro. Porque dia 6 de outubro, que é a eleição, você que está ouvindo aí, tem o poder na mão. Porque o poder não está na minha mão, não. Não está na mão dos políticos, não. Está na mão de você que está ouvindo esse podcast. Vocês podem transformar Muzambinho. Vocês podem lá apertar o 55, que é o nosso número, e falar, não, chega, basta. A partir de hoje, nós vamos fazer uma transformação nessa cidade. Vamos revolucionar Muzambinho. Porque nós vamos ouvir, acreditem, que a cidade é a cidade próspera, que é a melhor cidade do sul de Minas e que, quem sabe, do Brasil. Porque fizemos uma mudança política, quebramos um muro entre o desenvolvimento e o retrocesso. Está na mão de vocês, pessoal. Não está na minha mão, não. Eu venho aqui para falar um pouco das minhas propostas, pedir para que vocês acompanhem o nosso trabalho, o nosso movimento político, para que quando chegar lá dia 6, vocês sejam certeiros. Porque um voto faz muita diferença. Ah, Murilo, 4 anos passa rápido. Só quem precisou da saúde, da educação, geração de emprego, sabe que não passa rápido. Só quem tem que pegar a van todo dia aqui em Muzambinho e ir para Juruáia, quem pega o ônibus e vai para Monte Belo, sabe que não passa rápido. Deixa a família aqui para trabalhar fora, porque não tem oportunidade aqui. Não passa rápido, não. Demora demais. E 4 anos ruins impactam em 10, 20, 30 anos. Mas acreditem, 4 anos bons numa política de verdade, que chegue em todos vocês, vai impactar por gerações em Muzambinho. Me ajudem a transformar essa cidade, a transformar Muzambinho. Muzambinho merece um prefeito bom, ótimo. Pare com isso de ficar no ruim, tá no péssimo, voltar pro ruim. Vamos alavancar essa cidade. Vamos tentar o ótimo, gente. E aí eu peço, Thaís, aqui, para todos vocês que estão me ouvindo, o voto. O voto de confiança. O voto na verdadeira mudança. O voto que vai transformar a cidade de Muzambinho. O nosso número é 55. Murilo Bueno, 55. Esse sim, pensa em vocês que estão ouvindo o podcast, traz resultado, traz propostas de verdade, propostas que a gente consegue executar, porque eu já tenho conseguido executar diversas coisas aqui na nossa cidade sem ser prefeito. Então peço aí o voto de confiança
para vocês. Murilo Bueno, 55. Faltou 47 segundos ainda. Murilo, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Te desejar muito boa sorte nessa caminhada, que você e todos os candidatos façam uma campanha muito linda, bonita, com propostas, né? Que eu acho que é esse o intuito Objetivo. da política também, né? A gente falar de ideias. Então, assim, muito boa sorte. Espero que, assim, que você realize seus sonhos, a sua jornada e que, enfim, vamos lá. Agora está na mão do povo, né? Agora, se a nossa parte de falar das ideias, a gente está fazendo. Então, seja o que o povo decidir. Então, é isso. Muito obrigada. De todo o meu coração. Eu posso falar ainda alguma coisa? Acabou. Pode? Só Thaís, essa finalização? É que eu tô preocupado com o tempo. Thaís, muito obrigado pelo convite. Sabe, foi fantástico. Eu já falei que eu acompanho o seu trabalho. Você faz um trabalho muito bom, né? E quem sabe eu posso voltar aqui em 2025 como prefeito para falar daquilo que a gente está executando para a cidade, tá? Muito obrigado. Imagina. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Esse foi mais um episódio. Aqui no YouTube tem a entrevista com os demais prefeitos. Então, no dia 6 de outubro, vote consciente, vote de acordo com o que você acredita. Vamos pesquisar, gente, vamos aprender e saber realmente o que faz sentido para vocês. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês, agradecer aos patrocinadores, que sem eles a gente não estaria aqui conseguindo fazer esse trabalho semanalmente. Ubi Transporte por Aplicativo, DSG e Ultrafarma, R3 Estúdio Personalizado, Renata Bueno, psicanalista, Arena Zeik e Miriam Balbino. E se você quiser ser o nosso patrocinador, é só entrar em contato. Não se esqueçam também de se inscrever no YouTube e seguir nas redes sociais, porque isso faz muita diferença no nosso trabalho. Então, muito obrigada e até mais.